Boa noite, pessoal. Bom dia. Não sei a hora que você está chegando para ver esse vídeo, tá certo? Eu sou o professor Alisson. Estou junto nessa missão para ajudar vocês aí que estão voltando a estudar a matemática, né? Tentando aí ingressar no concurso público e está um pouco enferrujado, né? Já está com 5, 6 anos aí que já saiu do ensino médio, já deixou a sala de aula e precisa relembrar alguns conteúdos de matemática. Então, pessoal, hoje é uma aula mais conceitual do que é conjunto, né? Que é conjunto, também colaborou juntamente conosco aí para a realização desse trabalho, o Ed Dantas e Flávio Medeiros, né? E o Alisson Michel, né? Claramente aqui, o seu professor. Somos formados em licenciatura em matemática e temos especialização em ensino de ciências exatas. Então, vamos viajar, né? Nessa viagem aí na matemática básica e relembrar alguns conceitos. Pessoal, o primeiro conceito que vamos estudar, certo? Ali está no topo do edital da Guarda Municipal do Pacajus, é conjuntos, né? O que é a definição de conjuntos, né? Peço que você anotem, não para estilo print, mas tem o hábito de anotar. O conjunto, ele é a reunião de elementos com características comuns, né? E aqui eu coloquei um exemplo, né? Observe que esse conjunto aqui, ó, que eu estou circulando, ele tem alguns elementos dentro desse conjunto aqui, ó. O A, o E, o I e o U, né? Que são letras da onde? Do nosso alfabeto. E observe que o A, E, I, O, U é o que são as vogais. Então eu posso dizer que esse conjunto ele é formado por elementos das vogais, né, do nosso alfabeto. E outra coisa interessante, pessoal, é que eu posso representar esse conjunto também de outra forma, como você já visualizou aqui na tela. Qual é a diferença, professor? É que o primeiro conjunto, esse primeiro conjunto, eu representei em forma de diagrama. E aqui eu representei os elementos entre chaves. Então você pode encontrar em alguns livros aí, né, em aula com outros professores, representado, né, dessas duas formas, ou em forma de diagrama ou entre chaves, tá certo? E agora é essencial, né, para trabalhar no conjunto, conhecermos alguns sinais, né, alguns símbolos, né, símbolos matemáticos, e qual usaremos nas relações de matemática e também nos aprofundar, né, nesse estudo de conjunto dos números numéricos. Então, pessoal, o primeiro elemento aqui, um dos primeiros elementos que vamos estudar, certo, pessoal? É o conjunto de pertence e não pertence. Conjunto pertence e não pertence. Então, pessoal, o conjunto, o símbolo, né, esse símbolo aí de pertence, esse aqui, indica que que o elemento pertence ao conjunto, certo? E quando esse Ezinho aí, ó, tiver aí, né, com um traço, né, traçado aí, esse símbolo aí, esse é o traçado, significa que o elemento não pertence ao conjunto. Mas espera aí, bugou minha mente. Vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo. Tá certo? Você compreender aqui, você vai entender. Você vai sair dessa aula aqui mandando muito bem. Porque você é o quê? Você é aluno do professor Alisson. E aluno do professor Alisson manja bem na matemática. E se não manja, vai aprender a matemática. Tá certo? Então, o primeiro símbolo é de pertence. Indica que um elemento pertence a um conjunto. Mas espera aí, o que é elemento? Lembra, pessoal, que o elemento, ó, são esses aqui, ó, estão dentro do conjunto que pertence ao conjunto, pessoal. No caso aqui, ó, os elementos desses conjuntos é o que? As vogais. Então vamos voltar aqui, vamos passo a passo, devagar até compreender. Então, pessoal, observe esse conjunto A aqui, ó. Conjunto A, né? Os elementos estão representados dentro de chaves. A, E, I. Observe que o Azinho menor pertence ao conjunto A, olha. Pertence ao conjunto A. Então isso aqui é o quê? É verdade, ou seja, pertence mesmo. O Azinho pertence ao conjunto A, né? E no outro exemplo aqui, você vai ver que vai ter um elemento que não vai pertencer a esse conjunto A. Olha, aqui diz que F não pertence
ao conjunto A. Não é verdade, pessoal? Olha, existe algum elemento F dentro desse conjunto? Não. Ok? Então vamos andar. Vamos aproveitar o tempo e vamos andar aqui para aprender muito mais, tá certo? O próximo exemplo é o que está contido, né? O que significa estar contido, né? Anote as definições. A definição vai lhe ajudar bastante a compreender e desenrolar nos exercícios. Representado por esse Czinho aqui, ó, está contido. Indica que um conjunto menor, né, com menor quantidade de elementos, está contido em outro conjunto que é maior. Se é maior, ou seja, tem maior quantidade de elementos. E o outro símbolo é não está contido. Indica que o conjunto menor não está contido em outro conjunto maior. Tá certo? Então vamos ao exemplo aqui, pessoal. Observem. Observe que o conjunto A, tá certo? Esse conjunto A, ele é formado por quais elementos? A, E e I. E o B, E e I. E o C, D e F. Observe, pessoal, que esse conjunto aqui, olha o que está escrito aqui, ó, que B, qual é o nome desse símbolo? Está contido. Então, como é que lê? B está contido em A. Significa que um conjunto menor está contido dentro de outro conjunto maior. Vamos ver se esse conjunto menorzinho B aqui ó, está contido no A. Observe que os mesmos elementos de B estão dentro do conjunto A. Aqui tem o E, o A também tem o E. Tem o I, o A também tem o I. Então, B está contido em A. Ou seja, o conjunto menor de B ele está contido no conjunto A. Observe aqui que aqui diz o seguinte, que C não está contido em A, ou seja, que o conjunto menor não está contido no conjunto maior. Vamos verificar? Observe que os elementos de C, que é formado por D e F, realmente não estão dentro aqui, ó, não estão dentro do conjunto de A. Não estão contidos do conjunto de A. Tá certo? Compreendido, pessoal? Vamos à frente. Né? O próximo que vamos aprender aqui, né, na aula de hoje, é o contém e não contém. Contém, não contém. O que é que significa contém e não contém? Contém indica que um conjunto maior contém o outro menor. E quando não contém, olha o símbolo de não contém, tá certo? Indica que o conjunto maior não contém o menor. Então vamos ver aqui os conjuntos aqui, exemplo, né? Conjunto A formado por 8, 10 e 11, B e 7, C os elementos 8 e 10. Então vamos ver se A contém C, ou seja, se o conjunto maior A contém o conjunto menor. Vamos ver? Pessoal, olhe só que os elementos que estão aqui em A e os elementos que estão em C, os elementos de C estão constando ali no conjunto A. Então, significa que C, o conjunto maior, contém o menor C. Então, já vimos aí um exemplo. Vamos dar um exemplo que não contém, em que o conjunto maior não contém o menor. Observe que o A não contém o conjunto B. Observe, pessoal, o conjunto B é o quê? É 7. Tem algum 7 aqui no A? Não tem. Então, o conjunto maior A não contém o conjunto menor B. E o de intersecção, pessoal? Intersecção, o que é intersecção, né? Vamos lá. Intersecção indica que dois conjuntos possuem alguns elementos comuns, né? O que tem em comum entre dois conjuntos ali, ou mais conjuntos, né? É justamente a intersecção, o símbolo aqui, ó, da intersecção. O que tem em comum entre os conjuntos? Vamos ver o exemplo aqui do conjunto A, que é formado por nome de cores. Olha aqui, olha que interessante, né? Só letra e número, né? Palavra também, é azul, amarelo, branco e amarelo. E o B é formado por amarelo, verde e preto. O que é que tem em comum entre esses conjuntos? Hein, pessoal? Observe aí que as cores que tem em comum entre esses dois conjuntos é justamente a cor amarela. Então,
a intersecção entre A e B, olha como representa a intersecção entre A e B, é amarelo. Entendeu? Então vamos na frente, é fácil, né, pessoal? É fácil. Fácil. Vamos dominar os conceitos. Vamos dominar o conceito, certo? Então, pessoal, olha aqui, olha esse conjunto aqui, ó. Vou falar agora de união. União, olha. Indica que um conjunto se une com o outro, né? Fica um só. Uma só carne, né? Fica um só. Então, o conjunto A é formado pelo elemento A, 0, 2, 4, 6 e 8. E o B, 7, 11 e 13. O que é união mesmo, pessoal? Indica que um conjunto se uniu com o outro. Oh, então, vou juntar todos os elementos de A e B. Então, a união de A e B é o quê? É juntar os dois elementos, os elementos de ambos os conjuntos. Olha. Os elementos de A, tá vendo aqui, ó, e os elementos de B. Então, pessoal, por hoje só, tá certo? Vamos aprofundar ainda mais na próxima aula de subconjuntos. Em seguida, eu vou fazer também vídeos de exercício. Mas é muito bom vocês anotar, né, esses conceitos aí de conjuntos. E quem quiser, né, ter uma consultoria mais particular, certo? Entre em contato conosco. Vamos dar todo o apoio até o dia da prova aí. Tamo junto na missão, tá certo, pessoal? E vamos nessa. Foco e determinação aí, foca aí no palpite, tá bom? Valeu, pessoal, boa noite.